Olá pessoal, estou aqui fazendo agora o vídeo da América Portuguesa, né? América Portuguesa que o próprio nome já fala, né? Foi a faixa territorial que Portugal ocupou aqui na América, em específico na América do Sul, né? Depois que houve aquele processo todo das grandes navegações, a gente vai ver que vários países, né, com a descoberta da América, vão ver a América, né, com outros olhos, né, olhos de prosperidade, de riqueza. Mas ninguém sabia, obviamente, né, o que a América poderia oferecer de novo, né? Ninguém conhecia as terras americanas, né? Houve a descoberta dessas terras, mas o processo de colonizar essas terras estava iniciando. E a gente vai ver que a Espanha e Portugal vão ser os primeiros a iniciar esse processo, né? E obviamente depois haverá outros países. Portugal, em específico, né? Ele vai iniciar um processo de colonização onde hoje corresponde ao nosso território, né? Do nosso atual país, o Brasil. E quando Portugal começa um processo de colonização aqui no Brasil, a gente vai notar que em abril de 1500, Pedro Alves Cabral, ele chegou aqui na América, né, ao sul da Bahia, em específico, e a partir daí, a partir dessa data, a gente vai notar que o Império Português ele começou todo o processo de colonização da América, tá? É óbvio que o início foi muito difícil, porque não tinha um conhecimento geográfico da terra, das dificuldades, né, daquilo que poderia ser extraído, mas a embarcação de Pedro Álvares Cabral ter chegado em 1500 aqui, 1500 aqui no litoral brasileiro foi o início de tudo, a história de tudo aquilo que a gente conhece do nosso Brasil. O Império Português, né, a gente viu no processo das grandes navegações que Portugal era um país muito estável, né? Estável na parte econômica porque já tinha o seu próprio comércio, o seu comércio de pesca era muito forte, porque os navegadores portugueses eram muito experientes em alto mar. Tinha o comércio muito lucrativo de especiarias vindas lá da Índia, e Portugal fazia uma das rotas alternativas, né, trazia especiarias vindas da Índia e vendia na Europa. Então Portugal, ele é diferente da Espanha, que a gente vai estudar depois. Portugal ele não vai entrar com tudo nesse processo das grandes navegações. Ele vai entender que poderia haver certos riscos, investir um dinheiro e talvez esse dinheiro não ter retorno. Então Portugal ele vai iniciar um processo de colonização, mas de uma forma diferente, né? Ele não vai investir dinheiro, ele vai tentar sem investir dinheiro, mas lucrar aquilo que ele poderia estar lucrando naquele momento da América Portuguesa, do território americano. É onde a gente vai notar que ele vai iniciar um processo de cobrança de imposto e, obviamente, ele vai designar colonos para produzir nas terras americanas e parte dessa produção era destinada a Portugal. Então era a maneira que Portugal começou a ter de extrair riqueza aqui da América. Obviamente, além de produzir algo aqui na Terra, também extraía toda a matéria-prima que eles viam que poderia ser ou ter um comércio lucrativo na Europa. A gente vai notar que a primeira forma de comércio que vai ser muito lucrativo aqui na América Portuguesa, aqui no Brasil, vai ser o pau-brasil e o escambo, né? Chama atenção para o escambo porque esse escambo ele vai ser praticado entre o europeu, português, né, com o indígena, né? É óbvio que a gente também tem que lembrar que o primeiro contato com o europeu e indígena vai ser um contato de estranhamento, de espanto, porque de um lado era uma cultura europeia, né? Pessoas vestidas, uma cultura totalmente diferente da cultura indígena, né? Que eles ainda andavam nus, né? Que eles tinham hábitos completamente diferentes do pessoal da Europa. Então vai, obviamente, até em algumas ocasiões ter um certo atrito entre os europeus e os indígenas, mas mesmo assim, né? A hora que passa essa onda de espanto, de estranhamento, a gente vai notar que o europeu, o português aqui na América
portuguesa, ele vai tentar se aproximar do indígena para também usar ele como mão de obra, entender um pouco da sua cultura, tentar ver se conseguir extrair alguma riqueza vinda da parte dos indígenas. E o escambo vai ser uma ferramenta muito utilizada nesse início. O escambo era troca, troca de mercadoria. Mas como assim troca de mercadoria? Por exemplo, vou pegar aqui o espelho. O espelho na Europa era algo simples, algo sem valor. Para o indígena, o espelho era algo de outro mundo, porque eles não tinham conhecimento. Né? Eles viam a sua face só olhando numa represa, num rio parado. Quando eles têm conhecimento do espelho, para eles vão ser coisa de outro mundo. Uma roupa também vai ser algo diferente para os indígenas. Então acabava que o europeu trocava essas mercadorias em troca do serviço do indígena, em troca de objetos de valor, em outras ocasiões até escravizava o indígena. Porque a gente vai notar que a primeira mão de obra utilizada aqui na América vai ser em grande parte dos indígenas, porque poucos colonos vieram para cá e obviamente esses colonos vão querer utilizar as terras, lucrar com essas terras, então acabaram utilizando a mão de obra indígena primeiro. Aí depois vai vir a mão de obra africana, que é outra parte da história da América. Então, o pau-brasil e o escambo que eu já falei para vocês, vai ser muito utilizado. O pau-brasil era uma madeira nobre, né, aqui no Brasil, utilizada especialmente para a confecção de móveis, né? Então eles levavam essa madeira lá para a Europa para confeccionar móveis e também tinha a questão dessa madeira do pau-brasil expelir uma tinta de coloração vermelha, que eles também utilizaram muito lá na Europa para tingir tecidos. Então a gente vai notar que a primeira forma de riqueza vai ser essas, né? Que os europeus, os portugueses foram extraindo aqui na América. E a gente também vai notar que com o decorrer do tempo, outros países vão alcançar a América. E o risco de Portugal perder as suas terras, né, aquela divisão que foi proposta ou feita entre Portugal e Espanha dentro do Tratado de Tordesilhas, então Portugal com medo de outra nação chegar em determinada parte do seu território e começar a colonizar e depois Portugal perder o controle, Portugal resolveu ampliar a questão de colonizar as suas terras aqui na América. É onde ele vai criar um modelo chamado capitanias hereditárias. O que seriam essas capitanias hereditárias? A gente vai notar, a gente pegar um mapa da época, né, e colocar lá capitania, divisão das capitanias hereditárias, a gente vai ver que a disposição geográfica da América Portuguesa ou do Brasil era muito inferior, né, à que a gente conhece hoje no mapa brasileiro. Para vocês terem uma noção, se a gente pegar metade do estado de Goiás e passar uma linha de uma extremidade à outra do Brasil, a qual essa linha passa na metade do estado de Goiás, e levar essa linha para o lado do litoral, era a parte inicial da América Portuguesa. Então era uma disposição geográfica bem inferior à disposição geográfica que a gente conhece hoje do Brasil. O que Portugal vai fazer? Ele vai dividir essas terras aqui na América Portuguesa, né, aqui no Brasil, em 14 capitanias hereditárias e vai entregar a 15 capitães donatários. Esse capitão donatário não é que ele vai ganhar a terra, é dele a terra, não. Portugal dava uma carta de doação, mas essa carta de doação era uma espécie de carta que permitia ou dava o direito a esse capitão donatário de colonizar essa parte dessa terra, essa faixa territorial, essa capitania hereditária da forma que ele quisesse, né? E ali ele poderia produzir algo, extrair algo, ficava a cargo desse capitão donatário. Era uma maneira então de ocupar todo o território da América, todo o território do Brasil, evitar que outras nações ocupassem esse território e também colonizar esse território de forma mais rápida. Só que a gente vai notar que essas capitanias hereditárias acabou que no papel era uma ideia boa, mas na prática não vai funcionar. A gente vai notar que somente 3 capitanias, né, das 14 capitanias hereditárias,
somente 3 capitanias vão ganhar um amplo destaque. 2 na parte econômica e uma mais na parte política, né? Bahia, capitania de Bahia de Todos os Santos, ela vai ganhar ênfase na parte política, porque acaba se criando um governo geral na capitania da Bahia. Esse governo geral era uma maneira que o Império Português teve de centralizar o poder aqui no Brasil na época, aqui na América Portuguesa, na capitania da Bahia de Todos os Santos. Ou seja, foi ali que tudo começou, então ali era onde controlava as outras capitanias, né? A faixa territorial do Brasil. Então acaba também que Bahia de Todos os Santos, né, o estado de Bahia, acaba se tornando também a primeira capital do Brasil, né? É mais um motivo para mostrar a ênfase ou o destaque político que essa capitania ganhou na época. E as outras duas capitanias vai ser para o destaque para o lado econômico, que vai ser a capitania de Pernambuco, né, e a capitania de São Vicente, ambas principalmente com a questão da produção de açúcar, a extração de minérios. Então, isso tudo, obviamente, vai alavancar a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente, né? As duas vão ganhar muito destaque nessa época. E depois que a gente viu que só 3 capitanias ganharam um certo destaque, né, e Portugal viu que sua ideia acabou, o Império Português viu que sua ideia acabou sendo frustrada, eles vão fazer o quê? Eles vão criar outro método, que vai ser a questão dos latifúndios e das sesmarias. O que seria isso? As sesmarias, eles começaram a trazer vários colonos para cá, né? Lembrando que inicialmente os colonos que vieram para cá eram prostitutas, pessoas de outros países que fugiram e começaram a morar em Portugal, criminosos, pessoas que se endividaram. Então, essas pessoas, entre aspas, consideradas excluídas da sociedade portuguesa, foram os primeiros a vir, né? Porque caso houvesse algum perigo iminente, eles seriam, obviamente, o teste. E depois começaram, obviamente, vir pessoas de confiança ou até pessoas que faziam parte da coroa portuguesa, né? E esse conceito das sesmarias era entregar uma pequena faixa territorial para uma pessoa, para uma família, para que essa pessoa pudesse produzir ou extrair algo dessa terra, né? Então começaram a vir vários colonos, né? E obviamente em cima dessas sesmarias havia cobrança de imposto, porque Portugal vai alegar que o Império Português vai alegar que estava entregando a terra para essa família produzir, então além de pagar imposto, deveria também passar parte da produção daquilo que foi extraído na terra para a coroa portuguesa. É onde o governo geral, né, criado aqui no Brasil, no caso na capitania de Bahia de Todos os Santos, ele ganha destaque, porque ele passa a tentar controlar isso tudo. E a questão dos latifúndios vão ser famílias que vão ocupar uma terra sem o conhecimento de Portugal e vão se transformar em grandes fazendeiros. Só que acaba que esses grandes latifúndios eles vão dar origem aos famosos engenhos. Os engenhos eram grandes fazendas que produziam o açúcar, né? Através da cana de açúcar se produziu açúcar e isso vai ganhar muito mercado europeu, né? Vai dar um grande destaque aqui na América portuguesa, aqui no Brasil. E esse engenho, essas grandes fazendas, a gente vai notar que tinha tudo nela. Tinha tudo aquilo que era necessário para a produção do açúcar, tinha lugar das famílias morar, os colonos, os escravos. E obviamente nessa época, 1570 mais ou menos, que a gente nota que a mão de obra aqui na América ela começa a ficar escassa por vários motivos, né? Um dos motivos maior vai ser a questão da vinda dos jesuítas aqui para o Brasil. Então a vinda dos jesuítas, né, foi uma maneira de tentar catequizar os índios, né? Tentar transmitir uma certa educação, algo voltado mais para a cultura europeia, aculturar o indígena. Em alguns casos, ou a maioria dos casos, acabou que isso não funcionou bem porque os indígenas, né, eles vão criar resistência contra essas missões jesuítas, né, esses redutos religiosos, e aonde acaba que em certas ocasiões os jesuítas eles vão usar até da força
né, para educar, para catequizar o indígena. Alguns indígenas vão morrer. Em outros casos, o índio ele vai criar, obviamente, um certo conhecimento da cultura europeia e ele vai começar a criar uma resistência, porque eles vão perceber que eles estavam sendo feitos de trouxas, de escravos, né? É onde eles vão criar uma resistência. Aí o europeu não vai aceitar, né? O português aqui, no caso, no Brasil, não vai aceitar. Vai começar um genocídio contra esses índios, vão matar vários índios. Então isso tudo, né, vai acarretar a queda na mão de obra indígena. Era onde, à medida que a produção dos engenhos, a agricultura e outras coisas que começaram a ser feitas aqui na América começa a aumentar, e Portugal vai ver a necessidade de buscar outra mão de obra. É onde vai lá na África e traz o escravo africano aqui para a América. É onde a gente vai notar que isso foi um dos comércios mais lucrativos da história brasileira. Durou mais de 350 anos. Né? Isso é um conteúdo para a gente trabalhar depois. E além disso tudo também, dentro desse processo da América Portuguesa, a gente vai ter também o processo da mineração. Tanto é que o século XVIII aqui no Brasil, na América Portuguesa, vai ficar conhecido como o século do ouro, que foi um período muito lucrativo também para Portugal. Então, o início da colonização aqui no Brasil, da América Portuguesa, se resume a isso tudo que eu falei para vocês, tá bom?